Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai compartilhar com vocês uma reflexão em torno do Evangelho de Mateus. É uma passagem que está lá no capítulo 8, nos versículos de 18 a 22. Essa perícope vai tratar dos desafios do discipulado. Diz assim o texto: Quando Jesus viu a multidão a seu redor, deu ordens para atravessar o lago. Um mestre da Torá, ou seja, um escriba, se aproximou e lhe disse: Rabi, mestre, eu o seguirei aonde você for. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lar. Outro discípulo, outro talmide, lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus, ou Yeshua, respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Bom, pessoal, nessa passagem aqui de Mateus, nós temos aqui apresentados pelo evangelista dois candidatos a discípulo. O primeiro é identificado pelo escriba, e o segundo, que a gente não sabe quem é, Mateus o chama apenas de discípulo. Hoje, nós iremos nos ater a esse segundo candidato a discípulo. Lembrando que essa passagem também possui uma correlação no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 57 a 62. Aqui em Mateus, nós temos 2 discípulos, e lá em Lucas, nós temos 3 candidatos a discípulo. Então, a gente vai lendo de Lucas a passagem referente a esse segundo. Diz assim o texto: A outro disse Jesus: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me enterrar meu pai. Jesus lhe disse: Que os mortos enterrem seus mortos. Você deve ir e anunciar o reino de Deus. Então aqui nós vemos claramente que Jesus convida esse segundo para o discipulado, para o seguir. E ele impõe a seguinte condição: de ir primeiro sepultar seu pai. Então muita gente, ao ler essa passagem, interpreta que o pai daquele jovem acabara de morrer e que Jesus estaria sendo ali rude, né, a ponto de não deixar aquele jovem e enterrar seu pai, né, e sepultar seu pai. Mas o entendimento que se da passagem, né, de acordo com vários especialistas, é que essa expressão sepultar o pai é uma expressão idiomática que, na verdade, significa que aquele jovem deveria cuidar do seu pai até a sua morte. É assim que, por exemplo, está registrado no livro do René Kivitz, o Talmidim, quando ele diz assim: o candidato a discípulo pede permissão para Jesus para primeiro sepultar o seu pai. Ele acredita não ser possível seguir Jesus de imediato, pois precisa esperar o pai morrer. Então, essa é uma leitura que, a nosso ver, é bastante interessante, por levar em conta as características culturais daquela região. Mas, fora essa condição inicial, que gera muitas dúvidas nas pessoas, nós temos uma segunda condição, que é a resposta enigmática de Jesus, quando ele diz: deixar que os mortos enterrem seus mortos. Isso geralmente tem gerado muitas dúvidas para as pessoas. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ao comentar essa passagem, ele diz assim: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, aí, segundo Emmanuel, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Então, a nossa proposta de interpretação é a seguinte: aqui, talvez Jesus estivesse dizendo aqui o seguinte, que os espiritualmente mortos devem se ocupar em enterrar os fisicamente mortos. Em outras palavras, devemos deixar aquelas pessoas que ainda não despertaram para a vida, que transitam pelo mundo,
mas mortas para as caridades espirituais, os cuidados de lidarem com as coisas materiais puramente. Mas, já para todo aquele que já despertou, que já vive a vida do Espírito, este deve ir anunciar o reino de Deus. É essa a nossa proposta de interpretação dessa passagem. Mas, Emmanuel, na mesma mensagem do Fonte Viva, no finalzinho diz assim: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, uma segunda leitura que nós propomos aqui é que somente a nós cabe a tarefa de enterrar o que nos mortifica, ou seja, o egoísmo, a vaidade. E só assim nós passaremos da condição de mortos espirituais para a de ressurretos com Jesus. Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês e a gente espera que vocês estejam conosco nos próximos vídeos. Muito obrigado. Até logo.